Bom dia, boa tarde, boa noite, cientista político Paulo Moura, 11 de setembro de 2022. Estou aqui no Rio de Janeiro ainda cumprindo uma missão. Fiquei de entregar para vocês 4 entrevistas, além da cobertura da manifestação do 7 de setembro. Ontem vocês viram a entrevista com o Theo Schunk, cientista político, meu ex-aluno, coordenador de uma das sessões lá da campanha do governador Cláudio Castro, está por dentro da campanha do presidente Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu vou trazer uma entrevista diferente. Eu entrevistei Dom Lourenço. Dom Lourenço é presidente de uma associação católica fundada por Gustavo Corsão, que é um intelectual católico dos anos 60, 70, que eu me acostumei a conhecer porque a minha mãe era uma leitora contumaz do Gustavo Corsão, tanto dos livros dele, que havia em abundância na minha casa, como das colunas dele no antigo jornal Correio do Povo, lá do Rio Grande do Sul. Uma entrevista muito interessante, vocês vão entender, vão talvez conhecer, para quem não sabe, quem foi Gustavo Corsão, vão conhecer o trabalho do Dom Lourenço, serão informados sobre a questão política interna da Igreja Católica, tanto do ponto de vista dessas discussões que estão acontecendo dentro da igreja, entre os defensores da igreja tradicional e, digamos assim, dessa nova igreja que surgiu do Concílio Vaticano II para cá, e vão ter a visão de um católico conservador sobre o momento político do Brasil. Eu considero a entrevista muito importante, porque a maioria das pessoas tem informações externas à igreja sobre o que de fato se passa dentro da Igreja Católica, e a gente ficou com uma impressão muito grande, provocada pela imprensa, provocada pela fusão que aconteceu, digamos assim, da teologia da libertação com um pedaço da Igreja Católica brasileira, e tem uma nova realidade surgindo aí. Vocês vão ficar muito interessados e bem informados sobre esses assuntos. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação é muito importante para garantir a continuidade do trabalho de informação e análise independente que a gente faz aqui, defendendo valores liberais e conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Lembro que essa viagem aqui está sendo bancada pelos seguidores do canal, assim como o canal. Então, se você puder dar o seu Pix mensal, agradeço, é graças ao Pix mensal de vocês que eu consigo manter a independência do canal. Fiquem aí com o Dom Lourenço e eu volto em seguida. Olá pessoal, esse aqui ao meu lado é o Dom Lourenço, ele é presidente da Associação Cultural Permanência, uma instituição católica fundada por um intelectual católico dos anos 60, 70, chamado Gustavo Corsão, que eu me acostumei a ver a minha mãe, leitora contumaz dos livros dele, dos artigos que ele escrevia no Correio do Povo, comentar em casa ainda na minha adolescência. E eu fiquei sabendo pelo meu amigo Eduardo Alencar que o Dom Lourenço é um acompanhador do meu canal, seguidor dos meus vídeos, perguntou para o Eduardo se ele me conhecia e, coincidentemente, éramos amigos, né, de algum tempo, e eu fiquei de vir ao Rio de Janeiro para conhecer o Dom Lourenço, e hoje estou tendo a honra de conhecê-lo. Nós almoçamos juntos, conversamos há pouco, e ele está me concedendo essa entrevista. Obrigado, Dom Lourenço, pela oportunidade. Fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, da Associação Permanência, da editora, e do Gustavo Corsão, né? Porque acho que as novas gerações desconhecem esse intelectual importante para a formação do pensamento político católico brasileiro. Então, o Corsão, ele se converteu, voltou ao catolicismo, né, em 1939, e ele escreve em 1944 o seu primeiro livro, chamado A Descoberta do Outro, e a partir dali é uma explosão de conhecimentos e influência. Entra no Centro Dom Vital, onde ele foi diretor da revista Ordem e vice-presidente do Centro Dom Vital até 1963, quando ele sai do Centro Dom Vital. Ali ele dava cursos e aulas de filosofia, de doutrina católica,
e por causa das orientações mais esquerdistas, digamos assim, né, do Centro Vital naquela época, ele então sai do Centro Vital. Alguns anos mais tarde, depois de ter passado algum tempo dando aulas nas casas mesmo dos amigos e em alguns lugares emprestados, ele vai fundar esse Centro Cultural Editora Permanência, com o lançamento da revista Permanência no auditório do MEC em 1968, né, ou seja, mais de 50 anos que a Permanência foi fundada pelo Corsão. E ali aquele grupo de amigos, né, intelectuais também, alguns escritores, Alfredo Lage e outros, foram desenvolvendo um trabalho de digamos assim, defesa da tradição católica, do pensamento católico, e a revista Permanência reproduzindo isso, né, ao longo dos anos. E claro que naquela época houve uma certa decadência, digamos assim, do pensamento católico. Aqueles mais antigos foram falecendo, foram morrendo e não havia uma continuidade. É preciso lembrar que o Concílio Vaticano II introduziu o liberalismo dentro da Igreja Católica e isso afastou muito o clero, afastaram os bispos e a Permanência foi ficando ali meio isolada, né, e praticamente o único bastião que havia no Brasil de defesa da fé católica, da tradição católica. Outros grupos existiam também, mas que tinham suas particularidades e que nunca foram realmente uma defesa da Igreja na sua integridade. O Corsão morre em 1978 e o meu pai, Júlio Fleischmann, né, nessa época já era o presidente da instituição e dirigia a revista Permanência, e vai tentar manter coeso aquele grupo, né, um grupo cada vez menor. Funda-se uma capela de São Miguel, na própria sede da Permanência, que depois vai ser transferida para a residência do meu pai. E essa capela São Miguel existe lá até hoje, né, com a missa tridentina, com a defesa da tradição e da fé católica. Em 2003, meu pai passou para mim mesmo, né, eu passo a dirigir a Permanência. Já em 1990, quando eu vim para o Rio, eu comecei a produzir livros. E a revista Permanência tinha sido fechada pelo meu pai já há muitos anos, por falta de novos assinantes. Mas os livros começaram a ser feitos, primeiro de um modo muito artesanal, e pouco a pouco nós fomos nos equipando e produzindo livros de um modo mais profissional, e hoje a editora Permanência produz muitos livros importantes, né? Já fizemos inclusive algumas edições importantes, como Iota Uno, o Romano Américo, por exemplo, a trilogia do Michael Davis sobre a Missa Nova e o Concílio Vaticano II, e alguns livros do Corsão também que nós produzimos, né? E com isso nós vimos o movimento conservador se restaurando no mundo, né? E muitas outras editoras apareceram também, muitos outros grupos. Hoje o movimento é bem mais amplo do que na nossa época e, graças a Deus, isso está atingindo também a vida política do Brasil, né? Como todo mundo vê, como foi agora no dia 7 de setembro, um movimento político forte, né? Pelo lado conservador, a família brasileira e as tradições brasileiras, né, que ainda atraem muito a população. E nós continuamos, né? Depois desenvolveu-se a Capelinha do Rio, desenvolveu-se em Niterói, na Capela Nossa Senhora da Conceição, e nós construímos uma bela igreja, uma grande igreja, e temos hoje o Colégio São Bernardo também, que vai começar a partir do ano que vem, inclusive, com o ensino médio, né? Nós temos até agora o ensino fundamental, e essas famílias que vão chegando, inclusive gente se mudando de outros estados para terem seus filhos no Colégio São Bernardo, a missa na capela e todo o movimento que nós procuramos defender, desse catolicismo tradicional.
Duas dimensões aqui em relação ao que o senhor acabou de dizer. Primeiro, essa questão interna da igreja, esse movimento de tentativa de resgatar a igreja tradicional, eventualmente a missa tridentina, né? Nós estamos falando aqui para pessoas que não são necessariamente católicas, né? O meu canal tem seguidores de todas as religiões, muitos evangélicos, e há um desconhecimento geral sobre essa questão interna da igreja, e há uma visão produzida até pela prática da CNBB e desse pessoal da teologia da libertação que penetrou na igreja nas décadas anteriores, de que a igreja é predominantemente de esquerda, né? De que as pesquisas mostram que a maioria dos católicos está votando com Lula, né? Então eu queria lhe ouvir sobre essas duas dimensões. Primeiro, explicar um pouquinho melhor para quem não conhece o que é este movimento de resgate da igreja tradicional, e segundo, como é que o senhor está vendo esse movimento da relação dos católicos com a política, com a eleição, e essa visão externa aí difundida que a maioria dos católicos estaria com a esquerda, estaria optando por Lula. Bom, como muitos sabem, o século XIX conheceu o aparecimento do liberalismo, chamado liberalismo católico. O liberalismo católico tinha como base de pensamento que aquela ideia liberal de que a liberdade é a principal bem, principal característica do homem, né? Aquilo tudo foi condenado pelos papas no século XIX, porque a igreja sempre entendeu que a liberdade é uma faculdade da nossa alma, mas que ela está limitada pela lei de Deus, em primeiro lugar. Existe algo que não é como os socialistas querem, né? A liberdade tem que ser limitada pelo Estado. Não, a liberdade ela é limitada por algo que está acima do homem, né? E não por algo que está abaixo do homem, ou no mesmo nível do homem. Então é a lei de Deus, a lei eterna de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, e aquilo que foi transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo, né, dentro da visão católica, aos papas e bispos, né, que são sucessores dos apóstolos. Então, a liberdade continua existindo, mas não dentro da visão liberal, né, de que ela é a maior qualidade do homem. Não, em primeiro lugar, o homem deve pensar na verdade, né, a objetividade da verdade. Hoje é uma coisa que é um pouco mais conhecida, você considerar que a verdade existe, ela é objetiva. Mas até pouco tempo atrás, né, qualquer um diria assim, não, a sua verdade, ou a minha verdade, são verdades, cada um faz a sua verdade. Ora, não é bem assim, né, porque hoje já se sabe muito bem que existe uma verdade objetiva, as coisas são o que elas são, e a partir dessa verdade objetiva, inclusive a existência de Deus, né, é que se estabelece a liberdade do homem de escolher o bem pelo melhor caminho que ele considera, mas não que seja dado ao homem poder escolher o mal, né? Ele é capaz de escolher o mal, mas quando ele escolhe o mal, ele sabe que ele tem contas a pagar a Deus, né? Ou seja, ele comete um pecado. Então ele não pode escolher o mal, ele deve necessariamente escolher o bem, usar a sua capacidade de escolha para escolher o bem. Ora, com o advento do Concílio Vaticano II, em 1962, introduziu-se na vida da igreja o liberalismo, né? E a verdade católica começa a ser questionada pelos próprios bispos e pelas autoridades da igreja. Isso vai trazer uma decadência espiritual muito grande, né? Uma volta dos olhos das autoridades católicas para o social que eu digo do ponto de vista material, né? Pão, água, moradia, vida social, que os bispos, na verdade, não deveriam nem mesmo se ocupar de um modo mais intenso. Eles deveriam tratar da salvação das almas e deixar aos homens organizarem-se para que não haja fome, para que não haja a miséria, essas coisas todas, né? E ninguém quer isso.
E o Concílio Vaticano II, então, deixou esse vazio espiritual dentro da Igreja Católica, né? Algumas reações aconteceram, né? Mais famosa delas é Dom Marcel Lefebvre, com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Aqui no Brasil, Dom Antônio de Castro Maia, na Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, também guardou e preservou a tradição católica, né? Mas eram praticamente só esses dois bispos que mantiveram a tradição católica, que não era liberal, né? A verdade em primeiro lugar, a verdade é Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse com todas as letras: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E como Ele é Deus também, natureza humana, natureza divina, nós seguimos Nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele deixou para nós irmos para o céu, que é a Igreja Católica. Então foi assim que a coisa entrou dentro da vida da Igreja, criou-se uma decadência espiritual muito grande e nós procuramos resgatar essa tradição católica, né, fundada na verdade. O próprio presidente Bolsonaro repete muito, né, que só a verdade vos tornará livres, e que ele tira do Evangelho de São João, né, dentro desse contexto de uma verdade objetiva, que está em Deus, que se encarna em Jesus Cristo e que acontece na vida dos homens através da prática das virtudes. Evidentemente que a virtude é a colocação em prática na vida moral dos homens da verdade que é Deus. É mais ou menos assim que se estabelece essa defesa da tradição na fé católica. Obrigado pela aula, me sinto bem informado, espero que o pessoal do canal também. Nós temos visto, padre, na sociedade brasileira a emergência das igrejas evangélicas, né? No meu canal eu tenho muitos seguidores que são evangélicos e eu percebi nos comentários ali algo que eu acho que é relativamente novo, que tem a ver com esse momento que está sendo vivido. Os evangélicos, quando eu faço alguma referência religiosa no canal, né, eles sabem que eu não sou evangélico, eles tratam os nossos irmãos católicos, né? Como é que o senhor está vendo essa relação com essas igrejas que estão ascendendo, essas novas igrejas, e imagino eu que esteja acontecendo na prática uma certa unidade dos cristãos em torno da defesa dos valores da família, da moral, contra a ideologia de gênero, contra essa agenda da esquerda. Como é que o senhor avalia essa questão hoje? Sempre aconteceu de ter pontos em comum, né, na doutrina católica, sobretudo na doutrina moral católica e na doutrina dos evangélicos, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, por exemplo, havia a questão, o embate que nos nossos colégios, né, eram colocadas as questões do evolucionismo, por exemplo, né? E a Igreja Católica sempre ensinou a criação do mundo, Adão e Eva, né? E os evangélicos também, né, batem nessa tecla, não, está na Bíblia, logo é Adão e Eva. Mas quando eu era jovem ainda no colégio, né, os padres diziam não, Adão e Eva não existiram. Um dos resgates que a gente faz hoje é isso, não, como assim Adão e Eva não existiram? É a revelação. Está na Bíblia, a revelação. Deus revelou-se aos homens e disse que o mundo foi criado daquela forma. E o evolucionismo traz dificuldades gravíssimas, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista matemático, do ponto de vista teológico também. Então, hoje que já existe um movimento que, mesmo dentro da Igreja Católica, que compreende que o que está descrito na Bíblia, né, no Gênesis, realmente aconteceu, inclusive a criação de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, e nisso nós encontramos os evangélicos também ensinando assim. Mais próximo de nós, essa questão do conservadorismo, né, da vida da família, da vida de uma sociedade mais conservadora, também nós vamos encontrar pontos em comum, né, e podemos combater pelas mesmas causas, né, sem que haja uma confusão religiosa, né, nisso. Claro que, do ponto de vista
da religião propriamente dita, nós teríamos muito o que falar, né, por causa das diferenças que existem, que são diferenças sérias, né, e que evidentemente afastam, nesse caso, a doutrina católica e a doutrina evangélica. Mas existem muitos pontos em comum, isso não tem dúvida. Ok. Dom Lourenço, uma mensagem final para os seguidores do meu canal, para os cristãos, para os católicos em especial, sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil vive uma encruzilhada histórica, né? Estamos desafiados a fazer escolhas decisivas para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso futuro. Que mensagem o senhor deixaria? Falando para os católicos, durante muitos anos nós vimos os bispos, a CNBB, induzindo os católicos a abraçar causas que a Igreja Católica não pode aceitar, causas comunistas, um socialismo espalhado por esse Brasil todo. E o católico acostumou-se, dentro dessa docilidade própria do brasileiro, de obediência, de seguir o que os bispos ou os párocos dizem. Acabou que os católicos se afastaram desse movimento mais conservador. E como hoje existe um clero mais conservador, inclusive um crescimento muito grande da própria missa tridentina, né, também acompanhou a esse movimento a compreensão de que nós não devemos ser socialistas, até porque a doutrina católica condena o socialismo ou o comunismo, explicitamente condenado em diversos documentos papais, desde o século XIX, quando tudo começou, a Igreja nunca deixou de condenar. Então, o católico, ele pode ser conservador, ele pode preservar sua família, ele pode resgatar aquela reunião familiar, aquele respeito que os filhos devem aos pais pelo quarto mandamento, aquele modo mais dócil que nós devemos ter diante da obediência, que seja ao pai, que seja a um professor, que seja a uma autoridade qualquer. Isso tudo nós podemos resgatar. Agora nós estamos vivendo esse momento em que faleceu a Rainha Elizabeth, e eu me lembro quando eu tinha 10 anos, ela veio ao Brasil em 1968, e meu pai nos levou até a esquina da nossa rua, porque o cortejo da rainha ia passar na Rua das Laranjeiras em direção ao Corcovado. Então nós fomos ver a rainha passar. Essa atitude de ir ver a rainha passar é próprio da docilidade do povo diante da autoridade, né? E isso precisa ser resgatado. É claro que nós estamos num mundo muito diferente disso, né? Mas faz parte da vida conservadora também, um certo respeito, uma certa admiração, né, diante da figura de uma autoridade qualquer. Pode ser um presidente da República, pode ser um grande professor, pode ser um juiz de uma Suprema Corte, por exemplo, de um Superior Tribunal Federal. Se ele aparecesse diante de nós teríamos a inclinação de ter uma certa deferência, né? Tudo isso é muito bom, tudo isso deveria ser resgatado, né? Você, por exemplo, antigamente se pedia bênção ao pai, né? A mãe, bênção ao pai, né? O avô chegava, bênção ao avô. Isso tudo desapareceu dos nossos costumes atuais, mas por que não? Por que não devolver à nossa família uma certa atitude mais mansa e mais dócil, com menos reivindicação, com menos briga, com menos discussão, né? O pai falou de respeito, né? Mesmo que a gente possa depois, já adulto, compreender que talvez não fosse bem assim, mas a gente fala com respeito, né? Então, eu acho que está na hora do católico voltar a certas posições mais conservadoras, mais tradicionais, também dentro de casa, em todos os campos do seu trabalho, né? Respeito pelos patrões, por exemplo, nada mais anticomunista do que você respeitar o patrão e obedecer, né? E ter uma atitude honesta no seu trabalho. E assim, em todos os pontos da nossa vida, nós podemos sim resgatar isso. E eu acredito que
todo o trabalho que nós estamos fazendo em função das eleições de outubro, né, de defesa dos valores que esse atual governo encarna, e vale para o nosso trabalho eficaz, né, de resgatar esses valores católicos que se perderam. Ok, muito obrigado, Dom Lourenço. Pessoal, conteúdo novo, diferenciado. Espero que vocês estejam satisfeitos com a qualidade das informações. A gente não está acostumado a ter esse tipo de informação. O foco do canal é justamente trazer à tona aquilo que está submerso, não percebido na superfície dos acontecimentos. Dom Lourenço, um prazer enorme conhecê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Então, pessoal, gostaram? Viram que pessoa interessante? Eu conheci o Dom Lourenço através do Eduardo Alencar, meu amigo aí, aluno do professor Olavo de Carvalho, sociólogo. Já entrevistei ele várias vezes em lives no canal. O Eduardo é recifense, né, pernambucano, veio morar no Rio e me disse, olha só que surpresa, o Dom Lourenço veio conversar com ele e perguntou se o Eduardo conhecia o meu canal. E o Eduardo disse, Dom Lourenço, ele é meu amigo. Quando ele vier ao Rio eu quero conhecê-lo. E agora aconteceu dessa maneira maravilhosa aqui. Nós almoçamos com o Dom Lourenço na casa do Minho e depois eu fiz a entrevista. Muito obrigado, Dom Lourenço. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí, ajude a terminar de pagar essa viagem ao Rio. Aqui tem mais entrevistas aí, hein? E ajude a manter a independência deste canal, que há mais de 2 anos defende valores liberais e conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Amanhã tem mais entrevista interessante.